Vamos deixar nosso corpo solto, relaxado, fluindo em todos os níveis. Vamos suavizar nosso corpo e senti-lo cada vez mais solto, mais solto. Agora vamos realizar o Evangelho. Prepare sua água. Vamos orar, pensando em Deus, em Jesus. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderia sair mais do que palavras, e nunca os impulsos da caridade, que dão à prece toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que, instintivamente, preferimos recomendar-nos as preces daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhor escutados. Oremos. Jesus, nos proteja e nos ilumine, nos dê luz e paz, nos dê amor e sabedoria. Que sigamos o bom caminho e que a tua luz esteja com nossos filhos, com nossos netos, com nossos antepassados, com aqueles queridos seres que já partiram. Que assim seja. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco. Peço a Deus que fluidifique nossa água, que os mentores fluidifiquem nossa água, que ela nos cure, nos alivie e nos liberte de todo mal. Que assim seja. Vamos deixar nosso corpo solto, relaxado, fluindo em todos os níveis. Vamos suavizar nosso corpo e senti-lo cada vez mais solto, mais solto. Agora vamos realizar o Evangelho. Prepare sua água. Vamos orar, pensando em Deus, em Jesus. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora.
Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderia sair mais do que palavras, e nunca os impulsos da caridade, que dão à prece toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que, instintivamente, preferimos recomendar-nos às preces daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhor escutados. Oremos. Jesus, nos proteja e nos ilumine, nos dê luz e paz, nos dê amor e sabedoria. Que sigamos o bom caminho e que a tua luz esteja com nossos filhos, com nossos netos, com nossos antepassados, com aqueles queridos seres que já partiram. Que assim seja. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco. Peço a Deus que fluidifique nossa água, que os mentores fluidifiquem nossa água, que ela nos cure, nos alivie e nos liberte de todo mal. Que assim seja. Vamos deixar nosso corpo solto, relaxado, fluindo em todos os níveis. Vamos suavizar nosso corpo e senti-lo cada vez mais solto, mais solto. Agora vamos realizar o Evangelho. Prepare sua água. Vamos orar, pensando em Deus, em Jesus. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderia sair mais do que palavras, e nunca os impulsos da caridade, que dão à prece toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que, instintivamente, preferimos recomendar-nos às preces daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhor escutados. Oremos. Jesus, nos proteja e nos ilumine, nos dê luz e paz, nos dê amor e sabedoria. Que sigamos o bom caminho e que a tua luz esteja com nossos filhos, com nossos netos, com nossos antepassados, com aqueles queridos seres que já partiram. Que assim seja. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco. Peço a Deus que fluidifique nossa água, que os mentores fluidifiquem nossa água, que ela nos cure,
nos alivie e nos liberte de todo o mal. Que assim seja. Vamos deixar nosso corpo solto, relaxado, fluindo em todos os níveis. Vamos suavizar nosso corpo e senti-lo cada vez mais solto, mais solto. Agora vamos realizar o Evangelho. Prepare sua água. Vamos orar, pensando em Deus, em Jesus. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderia sair mais do que palavras, e nunca os impulsos da caridade, que dão à prece toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que, instintivamente, preferimos recomendar-nos às preces daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhor escutados. Oremos. Jesus, nos proteja e nos ilumine, nos dê luz e paz, nos dê amor e sabedoria. Que sigamos o bom caminho e que a tua luz esteja com nossos filhos, com nossos netos, com nossos antepassados, com aqueles queridos seres que já partiram. Que assim seja. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco. Peço a Deus que fluidifique nossa água, que os mentores fluidifiquem nossa água, que ela nos cure, nos alivie e nos liberte de todo o mal. Que assim seja. Vamos deixar nosso corpo solto, relaxado, fluindo em todos os níveis. Vamos suavizar nosso corpo e senti-lo cada vez mais solto, mais solto. Agora vamos realizar o Evangelho. Prepare sua água. Vamos orar, pensando em Deus, em Jesus. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido,
Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderia sair mais do que palavras, e nunca os impulsos da caridade, que dão à prece toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que, instintivamente, preferimos recomendar-nos às preces daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhor escutados. Oremos. Jesus, nos proteja e nos ilumine, nos dê luz e paz, nos dê amor e sabedoria. Que sigamos o bom caminho e que a tua luz esteja com nossos filhos, com nossos netos, com nossos antepassados, com aqueles queridos seres que já partiram. Que assim seja. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco. Peço a Deus que fluidifique nossa água, que os mentores fluidifiquem nossa água, que ela nos cure, nos alivie e nos liberte de todo mal. Que assim seja. Vamos deixar nosso corpo solto, relaxado, fluindo em todos os níveis. Vamos suavizar nosso corpo e senti-lo cada vez mais solto, mais solto. Agora vamos realizar o Evangelho. Prepare sua água. Vamos orar, pensando em Deus, em Jesus. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderia sair mais do que palavras, e nunca os impulsos da caridade, que dão à prece toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que, instintivamente, preferimos recomendar-nos às preces daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhor escutados. Oremos. Jesus, nos proteja e nos ilumine. Vamos deixar nosso corpo solto, relaxado, fluindo em todos os níveis. Vamos suavizar nosso corpo e senti-lo cada vez mais solto, mais solto. Agora vamos realizar o Evangelho. Prepare sua água. Vamos orar,
pensando em Deus, em Jesus. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderia sair mais do que palavras, e nunca os impulsos da caridade, que dão à prece toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que, instintivamente, preferimos recomendar-nos às preces daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhor escutados. Oremos. Jesus, nos proteja e nos ilumine, nos dê luz e paz, nos dê amor e sabedoria. Que sigamos o bom caminho e que a tua luz esteja com nossos filhos, com nossos netos, com nossos antepassados, com aqueles queridos seres que já partiram. Que assim seja. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco. Peço a Deus que fluidifique nossa água, que os mentores fluidifiquem nossa água, que ela nos cure, nos alivie e nos liberte de todo o mal. Que assim seja. Vamos deixar nosso corpo solto, relaxado, fluindo em todos os níveis. Vamos suavizar nosso corpo e senti-lo cada vez mais solto, mais solto. Agora vamos realizar o Evangelho. Prepare sua água. Vamos orar, pensando em Deus, em Jesus. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderia sair mais do que palavras, e nunca os impulsos da caridade, que dão à prece toda a sua força.
Compreende-se isso tão bem que, instintivamente, preferimos recomendar-nos às preces daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhor escutados. Oremos. Jesus, nos proteja e nos ilumine, nos dê luz e paz, nos dê amor e sabedoria. Que sigamos o bom caminho e que a tua luz esteja com nossos filhos, com nossos netos, com nossos antepassados, com aqueles queridos seres que já partiram. Que assim seja. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco. Peço a Deus que fluidifique nossa água, que os mentores fluidifiquem nossa água, que ela nos cure, nos alivie e nos liberte de todo mal. Que assim seja. Vamos deixar nosso corpo solto, relaxado, fluindo em todos os níveis. Vamos suavizar nosso corpo e senti-lo cada vez mais solto, mais solto. Agora vamos realizar o Evangelho. Prepare sua água. Vamos orar, pensando em Deus, em Jesus. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderia sair mais do que palavras, e nunca os impulsos da caridade, que dão à prece toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que, instintivamente, preferimos recomendar-nos às preces daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhor escutados. Oremos. Jesus, nos proteja e nos ilumine, nos dê luz e paz, nos dê amor e sabedoria. Que sigamos o bom caminho e que a tua luz esteja com nossos filhos, com nossos netos, com nossos antepassados, com aqueles queridos seres que já partiram. Que assim seja. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco. Peço a Deus que fluidifique nossa água, que os mentores fluidifiquem nossa água, que ela nos cure, nos alivie e nos liberte de todo mal. Que assim seja. Vamos deixar nosso corpo solto, relaxado, fluindo em todos os níveis. Vamos suavizar nosso corpo e senti-lo cada vez
mais solto, mais solto. Agora vamos realizar o Evangelho. Prepare sua água. Vamos orar, pensando em Deus, em Jesus. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderia sair mais do que palavras, e nunca os impulsos da caridade, que dão à prece toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que, instintivamente, preferimos recomendar-nos às preces daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhor escutados. Oremos. Jesus, nos proteja e nos ilumine, nos dê luz e paz, nos dê amor e sabedoria. Que sigamos o bom caminho e que a tua luz esteja com nossos filhos, com nossos netos, com nossos antepassados, com aqueles queridos seres que já partiram. Que assim seja. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco. Peço a Deus que fluidifique nossa água, que os mentores fluidifiquem nossa água, que ela nos cure, nos alivie e nos liberte de todo o mal. Que assim seja. Vamos deixar nosso corpo solto, relaxado, fluindo em todos os níveis. Vamos suavizar nosso corpo e senti-lo cada vez mais solto, mais solto. Agora vamos realizar o Evangelho. Prepare sua água. Vamos orar, pensando em Deus, em Jesus. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta,
daquele que só ora com os lábios não poderia sair mais do que palavras, e nunca os impulsos da caridade que dão à prece toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que, instintivamente, preferimos recomendar-nos às preces daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhor escutados. Oremos. Jesus, nos proteja e nos ilumine, nos dê luz e paz, nos dê amor e sabedoria. Que sigamos o bom caminho e que a tua luz esteja com nossos filhos, com nossos netos, com nossos antepassados, com aqueles queridos seres que já partiram. Que assim seja. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco. Peço a Deus que fluidifique nossa água, que os mentores fluidifiquem nossa água, que ela nos cure, nos alivie e nos liberte de todo mal. Que assim seja. Vamos deixar nosso corpo solto, relaxado, fluindo em todos os níveis. Vamos suavizar nosso corpo e senti-lo cada vez mais solto, mais solto. Agora vamos realizar o Evangelho. Prepare sua água. Vamos orar, pensando em Deus, em Jesus. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderia sair mais do que palavras, e nunca os impulsos da caridade que dão à prece toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que, instintivamente, preferimos recomendar-nos às preces daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhor escutados. Oremos. Jesus, nos proteja e nos ilumine, nos dê luz e paz, nos dê amor e sabedoria. Que sigamos o bom caminho e que a tua luz esteja com nossos filhos, com nossos netos, com nossos antepassados, com aqueles queridos seres que já partiram. Que assim seja. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco. Peço a Deus que fluidifique nossa água, que os mentores fluidifiquem nossa água, que ela nos cure, nos alivie e nos liberte de todo mal. Que assim seja. Vamos deixar nosso corpo solto, relaxado,
fluindo em todos os níveis. Vamos suavizar nosso corpo e senti-lo cada vez mais solto, mais solto. Agora vamos realizar o Evangelho. Prepare sua água. Vamos orar, pensando em Deus, em Jesus. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderia sair mais do que palavras, e nunca os impulsos da caridade, que dão à prece toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que, instintivamente, preferimos recomendar-nos às preces daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhor escutados. Oremos. Jesus, nos proteja e nos ilumine, nos dê luz e paz, nos dê amor e sabedoria. Que sigamos o bom caminho e que a tua luz esteja com nossos filhos, com nossos netos, com nossos antepassados, com aqueles queridos seres que já partiram. Que assim seja. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco. Peço a Deus que fluidifique nossa água, que os mentores fluidifiquem nossa água, que ela nos cure, nos alivie e nos liberte de todo o mal. Que assim seja. Vamos deixar nosso corpo solto, relaxado, fluindo em todos os níveis. Vamos suavizar nosso corpo e senti-lo cada vez mais solto, mais solto. Agora vamos realizar o Evangelho. Prepare sua água. Vamos orar, pensando em Deus, em Jesus. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus
e sempre maior eficácia, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderia sair mais do que palavras, e nunca os impulsos da caridade, que dão à prece toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que, instintivamente, preferimos recomendar-nos às preces daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhor escutados. Oremos. Jesus, nos proteja e nos ilumine, nos dê luz e paz, nos dê amor e sabedoria. Que sigamos o bom caminho e que a tua luz esteja com nossos filhos, com nossos netos, com nossos antepassados, com aqueles queridos seres que já partiram. Que assim seja. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco. Peço a Deus que fluidifique nossa água, que os mentores fluidifiquem nossa água, que ela nos cure, nos alivie e nos liberte de todo mal. Que assim seja. Vamos deixar nosso corpo solto, relaxado, fluindo em todos os níveis. Vamos suavizar nosso corpo e senti-lo cada vez mais solto, mais solto. Agora vamos realizar o Evangelho. Prepare sua água. Vamos orar, pensando em Deus, em Jesus. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderia sair mais do que palavras, e nunca os impulsos da caridade, que dão à prece toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que, instintivamente, preferimos recomendar-nos às preces daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhor escutados. Oremos. Jesus, nos proteja e nos ilumine, nos dê luz e paz, nos dê amor e sabedoria. Que sigamos o bom caminho e que a tua luz esteja com nossos filhos, com nossos netos, com nossos antepassados, com aqueles queridos seres que já partiram. Que assim seja. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco. Peço a Deus que fluidifique nossa água, que os mentores fluidifiquem nossa água, que ela nos cure, nos alivie
e nos liberte de todo o mal. Que assim seja. Vamos deixar nosso corpo solto, relaxado, fluindo em todos os níveis. Vamos suavizar nosso corpo e senti-lo cada vez mais solto, mais solto. Agora vamos realizar o Evangelho